palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, uns a 30, outros a 60, outro a 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém. Irmãos, é a palavra que o Senhor nos envia nesta noite, falando com todos nós, irmãos, porque assim como nada da superfície da terra, da face da terra, escapa da luz do sol, também nada, ninguém escapa da luz da palavra. Aliás, o sol, num subterrâneo, num lugar fechado, não entra. Mas a palavra de Deus, ela entra no escondido, ela não fica só no ouvido, ela desce no coração, e não fica só aí, ela vai entre juntas e medulas, ela aprofunda até a divisão da alma e do espírito, mais penetrante do que o bisturi do maior cirurgião. Ela tem poder de fazer obra no corpo e também na alma. Então esta é a palavra que sempre o Senhor nos envia, e desta luz e desta claridade ninguém fica fora ou escapa. Todos nós, a palavra de Deus nos atinge para o bem, para o conserto, para acerto e para a salvação da nossa alma. E quem a rejeita, então a escolha da rejeição que a pessoa faz é para a sua própria condenação. Jesus, vendo a grande multidão que o seguia, e ele estava andando junto do mar da Galileia, ele então, vendo ali a multidão, ele entrou num barco, pediu para afastar um pouquinho da praia, e ali, sobre o barco, ele assentado no barco, ele pediu que a multidão se assentasse na praia. E, irmãos, até mesmo
O Senhor é o Criador de todo o universo, de toda a natureza, e ele sabia muito bem, irmãos, que o vento sobre as faces das águas, é verdade que o Mar da Galileia não é que é uma massa de água tão grande, mas o fenômeno ocorre em qualquer lago, que pela quantidade de água, ali o ar se torna mais frio, e na praia e na terra, pelas pedras, pela cor da areia, da terra, então ali gera mais calor, e na terra, então, o ar sobe, e aquele ar mais frio, mais pesado, sopra aquele ar mais fresco. E, ao mesmo tempo, Jesus, portanto, sentando-se no barco, ele aproveitava aquela brisa que levava as suas palavras aos ouvidos até de quem estava metros, dezenas de metros distante. Irmãos, hoje temos facilidade e comodidade, tanto para nos assentar e ouvir a palavra, como também facilidade de que a voz chegue com mais facilidade, com boa altura, aos ouvidos de quem ouve. Temos os aparelhos. Mas permita a Deus, irmãos, que não uma brisa marinha ou uma brisa terrestre, mas a brisa do Espírito Santo nesta noite. Leve esta palavra aos nossos ouvidos, aos ouvidos de todos que estão ouvindo, e não fique só nos ouvidos, desça também no coração e faça a obra que esta palavra veio para fazer. E a palavra de Deus é como a chuva. Ela não vem em vão, ela vem para realizar ali, irmãos, uma grande tarefa, realizar obras, pois a chuva descendo à terra faz germinar semente, faz crescer a planta, faz, irmãos, movimento do plano de Deus. E esta palavra, tenho por certo, não veio e não está vindo em vão, mas ela vai ter o efeito desejado por aquele que ama as nossas almas. Irmãos, veja então, Jesus ensinava por parábolas. Uma parábola é uma comparação, e Jesus usava comparações, usava deste recurso de parábolas, pois quem ouvia eram pessoas simples, muitos lavradores, outros eram pescadores, outros eram também criadores de ovelha. Então, por isso, Jesus usou todas essas alternativas, uma hora dizendo de rebanho de ovelhas ou de uma ovelha que se desgarra, outra hora usando, irmãos, de lançar como pescador que lança a rede, outra hora usando argumentos da parte da lavoura, das plantas, como nesta parábola que nós notamos aqui nesse evangelho, irmãos, é a primeira parábola que ele propôs, e é de fato um arcabouço, uma construção da parábola de uma forma maravilhosa, fácil de ser entendida. E ele diz: vocês precisam entender esta parábola. Eis que o Senhor vai falar contigo como uma mãe fala com o filho, que ainda é pequeno e nem entende, mas a mãe não cansa de conversar, de falar, de explicar, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ele propôs essa parábola e disse: olha, ouvi, ensinava por parábolas que dizia a respeito da sua doutrina, do que ele tinha que ensinar. Então ele começa dizendo: escutem-me, ouçam, não tenham ouvido de mercador,
Sabe o que é ouvido de mercador? Quem trabalha na feira, no mercado, ele ouve tanta coisa e tanta gente falando em volta dele que ele nem sabe nada. É um ouvido que ouve tudo e não entende nada. Ouvido de mercador. Mas Jesus queria ouvidos para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E nós viemos no culto com ouvidos para ouvir. E aquele que ouvir, realmente buscando entender, apreender e aprender o que o Senhor manda, a palavra faz o efeito que veio para ser feito. Aquele que ouve, ouvi mais uma vez, mas nem entendi bem. Então é ouvido de mercador. Ouve tudo, não retém nada, não aprende nada e não obedece. Quem tem ouvidos para ouvir, reter e aprender e pôr em prática, é para este que o Senhor manda a palavra. Então ele disse, escutem, ouvi, e começa a expor. Eis que saiu um semeador a semear. E ali tinha muitos lavradores que sabiam muito bem que havia uma forma comum de semear o trigo, a cevada, o centeio. O semeador saía com uma peça que normalmente era uma medida de sementes, ou até mesmo um embornal na lateral, e previamente onde havia sido escavado ali as covas para semear,